Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA. Sou Alex Torrealba, estou com o Gabriel Fraga mais uma vez. Nosso episódio de número 25. Chegamos a um quarto de... A gente vai chegar sem programa certamente. Com Vamos certeza. fazer a história, Gabriel. Gabriel, como é que tu tá? Pergunta importante do dia. Eu tô me sentindo um pouco... Eu tô com um mix de sentimentos, um pouco de raiva, um pouco de tristeza, um pouco de ansiedade, vontade de estrangular o Garth Bowles, e sei lá, não sei, sabe? A gente vai entender no episódio de hoje que a gente vai fazer a análise da semana 2. Vamos lá. E vamos já prever a semana 3 com os nossos palpites. Então fica ligado aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, acompanha a gente no Spotify, no Anchor, também no iTunes e siga a gente no Instagram e no Twitter, @falando de FA. Roda a vinheta e vamos começar o nosso programa de hoje. Então pessoal, semana 2 começou com um jogo bem legal na quinta-feira. Bem legal não, foi um jogo emocionante até o final, mas teve alguns lances bem bizonhos que dá vontade de não assistir. Essa partida entre Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers, vitória dos Bucks por 20-14. Surpreendeu esse jogo porque eu e Gabriel Fraga colocamos os Panthers como favoritos. Tomamos já no primeiro jogo. E Gabriel, chama atenção o Ken Newton. Mais uma vez vamos falar sobre o Ken Newton, que ele teve 25 passes certos de 51 tentados. Então ele teve menos de 50% de acerto, 333 jardas, nenhum touchdown. O que aconteceu com o Ken Newton? Ele não lança touchdowns mais. E ele não ganha mais jogos. Ken Newton acabou? Quem é Ken Newton? Essa é a pergunta. Não, eu não sei também, essa é uma questão bem aberta ainda, porque às vezes ele mostra a competência dele e às vezes ele não aparece no jogo, Ele tem essas oscilações, assim, né, de ou muito bom ou muito ruim. Mas ele com certeza ninguém tem dúvida que ele perdeu o desempenho depois daquele Super Bowl. E agora parece que ele tá mais querendo, sei lá, parecer do que, sabe? Quer mostrar os looks dele e tá esquecendo do que tem que fazer em campo. Estiloso a gente não pode duvidar que ele é, com certeza. Então não sei, cara. Eu acho que ele tem um bom corpo de recebedores ali pra ele. Não são ótimos, mas fazem o trabalho deles. E também tem o McCaffrey ali, né? O McCaffrey não foi muito bem nesse jogo, tanto correndo como recebendo passe. Sim. Mas já que tu falou dos recebedores, o Greg Olsen, que é um bom tight end, ele teve 110 jardas. Ele quebrou um recorde essa semana, não quebrou? Ah, se ele quebrou, não sei. Dá uma pesquisada aí que daí a gente fala. Nossa. Tem o Kurt Samuel, tem o DJ Moore, tem também o Chris Hogan. O Chris Hogan só uma recepção para 12 jardas. Minha opinião sobre o Ken Newton, ele tá lesionado. Eu tenho essa certeza. Ele tá jogando no sacrifício. Só que mesmo assim, ele tem que mostrar mais, sabe? Ele tem que fazer valer muito do que os Panthers esperam, e também tem que botar a culpa no Rivera, que é o head coach do time. Ele tá há muito tempo, desde o Super Bowl mesmo, que os Panthers perderam para os Broncos, ele tá só decaindo. Então eu acho que o principal problema dos Panthers não é o Ken Newton, é o Rivera, e tem que rever isso até a comissão técnica para mudar. Já os Bucks, o Jameis Winston fez um jogo ok, um touchdown, nenhuma interceptação, depois de um jogo de 13 interceptações. E chamou atenção, ele tem um corpo de recebedores bom. O Chris Goodwin e o Mike Evans fazendo bastante a diferença lá. E a defesa também jogou muito bem parando o Ken Newton. Cara, são dois times assim, ó, que... Agora, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Saints, que teve o Drew Brees machucado. Essa divisão vai estar muito embolada nas próximas semanas. Sim. Então, são dois times que, apesar de estarem mal, agora os Panthers os Bucks com 1-1, ainda tem chance de brigar, porque a divisão está totalmente aberta e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Vamos falar agora sobre o nosso próximo jogo, que foi mais uma vitória de Lamar Jackson. Ele, que a gente Nada esperada. Era contra os Cardinals, um time que... Desculpa, nada esperada por ti, né? Foi tu que apostou contra os... Não, contra os Ravens. Estou vendo aqui, ó, Arizona Cardinals e Baltimore Ravens. Eu e tu apostamos nos Ravens. Tu apostou nos Ravens? Óbvio, bom, confio no meu Lamarzão. Lamar Jackson com 272 jardas e 2 touchdowns. Ele correu bastante com a bola essa semana. E também vale destacar os dois principais recebedores, Mark Andrews, tight end, muito bom jogador, e o Marquise Brown, Hollywood Brown, que tá novato, que já tá despontando. Pode ser um dos candidatos a calor do ano, né?
Pode ser. Eu ainda votaria no calorinho lá do... O maluquinho que fez 2 touchdowns, eu me esqueci o nome dele, Foi dos Jets, eu acho? Ou... Não foi dos Jets. De quem foi? Os meus candidatos na semana 2 já são o Kyler Murray, que é dos Cardinals, o Hollywood Brown, dos Ravens. Dos Ravens. E também o Josh Jacobs, do Oakland Raiders. Esse mesmo, Josh Jacobs. Que é o running back. Esse. Então é um bom cara também. Mas falando desse jogo especificamente, o Lamar Jackson tá comandando muito bem esse ataque, então eu tô gostando de ver. A gente falou até, contra os Dolphins é barbada. Contra os Cardinals já é uma situação diferente. O time tá evoluindo. E quase complicou, né? Porque o Kyler Murray, ele teve 349 jardas, nenhum touchdown anotado. Só que, cara, o ataque dele ainda tem alguns problemas. O David Johnson sentiu lesão. Tem o Larry Fitzgerald e o Christian Kirk como principais recebedores, mas também são só eles. Então não dá também pra confiar muito nos Cardinals. Mas eu queria, Gabriel, que tu falasse um pouco sobre o Lamar Jackson. A gente pode empolgar com ele? Cara, todo mundo sabe que eu não empolgo com o Lamar Jackson, cara. Se ele quiser que eu me empolgue com ele, ele vai ter que mostrar esse desempenho até no mínimo a semana 5, assim. Ele vai ter que mostrar na próxima semana, porque é contra o Kansas City Chiefs. Make sense. E aí a gente tem contra um ataque e uma defesa que são... Esse jogo vai ser muito bom, cara. Bem interessantes. Então, se ele ganhar dos Chiefs, aí eu já paro de chamar ele de running back. Empolgou daí, né? Aí empolgar não fui empolgado. Aí eu falo, beleza, então tu pode ser considerado um quarterback. Vamos ver como é que vai sair agora nos próximos jogos. Mas ele prova que ele tem essa qualidade de quarterback, né? Eu acho que ano passado mesmo foi falha técnica da comissão e do pessoal que estava ali formulando a jogada, porque a gente percebe esse ano que com esse corpo todo diferente agora, o time inteiro se reformulou, né, também, que foi um dos times que trocou bastante, e então eles conseguiram dar essa entrosada e conseguiram mudar um pouco o playbook também, como eles se comportam dentro do campo. Então eu gostei bastante. Quero ver se os Ravens conseguem alguma coisa. E vale também falar da evolução dele. Ele deixou de ser um quarterback só running back, ele tá zoando bastante disso. Sim. Ele tá falando, para um running back tá muito bom o desempenho. Aquele videozinho dele no vestiário impagável. Ele faz ali um movimento de running back. Ele tá tentando provar, calando a boca dos críticos. Exato. Então ele já tem essa motivação. E o Kyler Murray, ele mostrou um jogo muito parecido, devido às proporções, com o Russell Wilson. Sim. Que muito se comparou à altura dele, o braço assim, e ele tá se provando um quarterback bem parecido, porque quando precisa sair do pocket para passar, ele tá mostrando isso. Ele é um quarterback móvel e tem um braço bom. Ainda não tá longe de ser um Russell Wilson, porque o Russell Wilson é fantástico, apesar de tu achar que ele é running back também, mas eu vejo muitas características parecidas e concordo com quem já puxou essa comparação. Então venceu o Ravens por 23-17, nós dois acertamos. E um jogo que nós dois erramos foi Detroit Lions contra o Los Angeles Chargers. Eu acho que muita gente errou esse jogo, hein? Acho que só não errou quem é torcedor dos Lions. Sim, mas... Não, até os torcedores dos Lions acho que estavam meio assim. Cara, o Los Angeles Chargers, assim, tá me decepcionando bastante. De favorito pra Super Bowl, eles, pra mim, já estão chegando, favorito a segundo lugar, talvez no wildcard. Isso, porque, cara... Tudo bem, eles estão com a defesa desfalcada com os 2 safeties e machucou mais um. Então eles estão com 3 safeties machucados, e sendo que um deles é o Derwin James, que é muito bom. O Melvin Gordon não tá jogando, só que tem o Austin Eckler jogando muito bem, então não tá fazendo essa falta. Só que o Philip Rivers não teve um bom jogo, e até na campanha que eles poderiam virar o jogo, ele lançou uma interceptação até meio, assim, estranha, e daí vitória dos Lions. Cara, esse time dos Chargers eu acho que vai embalar, ele sempre começa assim, ou muito mal ou muito bem, e daí vai fazendo a deles, crescendo. Vai chargeando, porque eles adoram dar uma chargeada. E já o Detroit Lions, o Matthew Stafford com 2 touchdowns e 2 interceptações, teve uma partida mais ou menos, aqui ao meu ver. Padrão Matthew Stafford. E o Kenny Golladay, que foi o principal recebedor, 117 jardas e 1 touchdown. Esse time dos Lions não vai brigar por nada, eu acho, mas tem muito a evoluir. Então tem que evoluir a gente sempre falou, evoluir os novatos, o TJ Hawkinson teve uma partida fraca, uma recepção para 7 jardas só que bloqueando ele é um cara bom.
E a defesa também tem muito a evoluir. O que eu acho? Que os Lions não vão fazer frente na sua divisão, vão ali brigar talvez por um terceiro lugar, sonhando alto. E os Chargers vão brigar com o Oakland Raiders ali na divisão que tem o Broncos e os Chiefs. Os Chiefs, pelo que estão mostrando, já estão voando. Então vai ser difícil tirar esse título de divisão deles. Mas os Chargers, eu acho que eles vão ficar ali na briga pelo wild card mesmo, principalmente porque o time só vai estar completo mesmo lá pro final da temporada. Sim, eu concordo também. E eu falei no começo do ano que os Chiefs iam vir com sangue nos olhos. Quem duvidou, agora não duvide mais, tá entendendo? E é isso, cara. Eu sempre achei que o Chiefs ia ficar em primeiro e os Chargers em segundo, não duvidando da capacidade dos Chargers, até porque muitos analistas botaram eles no Super Bowl, né? O que eu não duvido. Mas... eu botei eles no Super Bowl. Então eu acho que vai ser interessante, sim, continuar vendo o desempenho deles na temporada. Vamos pro próximo? Vamos. Um que também, assim, ó, ferrou com bastante gente. O Tennessee Titans, depois de fazer 43-13 no Cleveland Browns. Exatamente. Jogando em casa agora, perdeu pro Indianapolis Colts sem Andrew Luck. Sem Andrew Luck. Sem Andrew Luck. Mas vale ressaltar, cara, que o Jacob Brissett jogou bem. 3 touchdowns. Sim. Então... Quantas jardas? Só 146, mas ele mostrou eficiência quando precisava. E também eu tô gostando bastante dos recebedores dos Colts, porque o T.Y. Hilton lá anotou mais um touchdown, o Eric Ebron, que foi uma máquina de fazer touchdowns ano passado, voltou a marcar. E o jogo terrestre também tá fazendo um bom uso com o Marlon Mack e o Jordan Wilkins. Então esse time dos Colts, tudo bem, perdeu o Luck. A gente até fez um episódio do podcast só sobre isso. A gente falou, não vai perder, óbvio, o franchise quarterback, mas não vai perder qualidade, porque o time é bom, né? O time tem talentos bons. O problema é, quando o jogo apertar ali, um jogo difícil contra um time maior, vamos ver se o Brissett vai segurar o rojão que o Luck segurava. Mas como a gente falou também no coisa, ele não é um quarterback ruim, e pelo menos nesses 2 jogos ele mostrou isso, né? Então realmente o que vai contar agora é a gente esperar chegar um jogo chave aí, e ver como ele vai se comportar durante o jogo, como o time inteiro vai se comportar sem o Andrew Luck também. Então, vamos ver como é que vai ser, né? O menino Colts não está morto. E o menino Titans aqui, que depois de massacrar os Browns fora de casa, decepcionou. Hype, né? O Marcus Mariota só com 154 jardas e um touchdown, foi muito abaixo. O Derrick Henry segue jogando bem, ele na red zone é um monstro. Bola na red zone ali, bota o Derrick Henry pra correr touchdown. O problema foi os recebedores, não conseguiram render muito bem, que nem na partida anterior. E isso pesou bastante, porque não adianta o Mariota ficar passando um monte de bola e os caras não pegarem. Eu vi bastante drop nesse jogo, então foi basicamente isso. O resumo do jogo foi drops dos recebedores, que não pode acontecer, senão o Mariota não vai conseguir fazer as suas coisas. A defesa é boa, então, cara, isso é o resumo do jogo. Os Titans poderiam ter vencido essa partida se os recebedores tivessem ajudado mais. E a gente errou. Mais um palpite. Depois tem que fazer a contagem disso. Porque agora a gente vai falar, cara. A gente vai falar dos 49ers. Eu tô muito empolgado, brother. 41-17 fora de casa. 2 jogos fora de casa, 2 vitórias. Do Bengals, né? O Bengals jogou contra o Seahawks lá em Seattle. Beleza. E complicou. Beleza, mas tudo bem, cara. Eu vou te dar esse gostinho aí de torcedor, ficar feliz. Eu tô muito feliz. 41 pontos realmente foi bastante. O Jimmy Garoppolo jogou bem ali, mas eu não gosto de Jimmy Garoppolo. Segue não gosta. Ele teve 17 passes certos de 25 tentados, 297 jardas, 3 touchdowns. E teve uma interceptação besta, que é padrão de Jimmy Garoppolo aqui. Exato. Mas eu espero que ele pare com isso. Cara, o que eu mais gostei, na verdade, foi o jogo terrestre, que teve 3 running backs que apareceram bem. 3 running backs. 3 running backs. Paulo Antunes baixou aqui. Matt Breida com 121 jardas, nenhum touchdown. O Raheem Mostert, que é um cara de special teams. Ele joga muito no special teams, só que tá aparecendo muito bem, com 83 jardas. E o Jeff Wilson, que primeiro jogo dele na NFL, 2 touchdowns. Então ele que tava no practice squad subiu, porque o Tevin Coleman saiu. E ele fez 2 touchdowns, então bastante feliz. A base vem como? E além disso, o Mostert ele fez um touchdown de passe, que ele correu muitas jardas, 39, quase 40 jardas. Mas eu ainda estou apaixonado pela minha defesa.
Minha defesa é linda, maravilhosa. Isso eu vou ter que concordar, não posso negar. Cara, o Cauã Alexander, depois de fazer aquela besteira contra o Tampa Bay lá de ser expulso, ejetado, ele conseguiu uma interceptação e ele é um monstro. Ele é um monstro, cara. Ele é um monstro. Eu tô assim, ó. Sorriso no menino dos olhos. Menino dos olhos, nos olhos do menino. Calma aí. E a linha defensiva tá tendo sacks. Até o Solomon Thomas, que é um bust, ele teve um sack, cara. Eu posso falar uma coisa? O quê? Sinceramente, eu hypei com o seu time. Hypou? Meu Deus. Agora eu tô com medo. Eu até acho que eles vão conseguir sair em primeiro essa divisão. Essa divisão tá embolada, cara. Porque 2-0 os 49ers Rams e os Seahawks. Exato. Vai ser duelos entre divisão que vão decidir isso daí, com certeza. E os Bengals, cara, não tem muito o que falar, que os Bengals jogando em casa, o jogo terrestre anulado. O Andy Dalton lançou 2 touchdowns, ele sempre lança muitas jardas. Tudo bem que um touchdown foi lá no final do jogo, que o John Ross correu pra vida dele. Mas, enfim, o Cincinnati Bengals mostrou o que realmente é. Aquele primeiro jogo, pra mim, foi uma total enganação. Foi tipo sei lá, eles iludiram um pouquinho ali. Enfim, vamos lá. Vamos seguir, porque agora vamos falar do jogador da rodada. O jogador da rodada que não vai ser novidade pra ninguém, mas este foi o jogador da rodada. E o jogador da partida, Gabriel, para a surpresa de ninguém, foi o Patrick Mahomes, que comandou mais uma vitória do Kansas City Chiefs. Sem surpresa. Os Chiefs começaram até perdendo o jogo pro Raiders, ali eu já tava... Meu Deus! Eu fiquei um pouco nervoso, eu não tava acompanhando o jogo, minha internet tava muito ruim, mas eu acompanhei só pelos stats, né, pelas estatísticas, e aí eu ficava olhando assim, o que é isso, o que ele fez no segundo quarto foi um absurdo, mais de 200 jardas, ele acabou o jogo com 443. Foi 10-0 o primeiro quarto e 28-0 o segundo quarto pros Chiefs, no caso. Exatamente, e no terceiro e no quarto não aconteceu nada, então o Patrick Mahomes lançou os 4 touchdowns no segundo quarto. Exato. Ele em um quarto lançou 4 touchdowns. O cara é magnífico. Imagina se ele tivesse lançado nos outros quartos ainda, se não tivesse perdido desempenho. É que não precisou, né? Exato, não precisou, mas, cara, se tivesse ia ser maravilhoso. O jogo ficou decidido no primeiro tempo, então, cara, a gente só tem que falar Patrick Mahomes MVP. Exato. Não tem outra coisa pra falar. Eu vou sempre falar isso, né? O cara é bom diferenciado. Demais, mas já vamos voltar aqui, porque senão a gente começa a falar do Patrick Mahomes e a gente começa, meu Deus, o cara é muito... Aliás, eu arrisco dizer que antes de a gente passar pro próximo time, daqui uns 3 anos o Tom Brady vai se aposentar, ou 2 talvez, não sei. Ou 10. Ou 10. Também tem essa incógnita. E o Mahomes vai ser o nosso próximo Tom Brady, nosso próximo estrelinha da... Ele já é uma das estrelas, né? Ele já é, né? Mas o que ele tá jogando é um absurdo. Vai jogar ao mesmo tempo que o Brady e companhia. Vamos lá. Tem que ver quantos títulos ele vai ganhar, né? Isso que vai diferenciar ele. É verdade. Vamos falar agora de Houston Texans e Jacksonville Jaguars, um jogo feio. 13-12 pros Texans. Eu fico imaginando como é que consegue passar 4 tempos e marcar 13 pontos. E os touchdowns só saíram 13 pontos. No último quarto. Frisando, eles têm Deshaun Watson e DeAndre Hopkins. Cara, mas o que aconteceu? O Deshaun Watson, como a gente sempre falava, a linha ofensiva tá vazando. Exato. Ele tá apanhando horrores, velho. E isso é muito perigoso, né? Porque ele é um quarterback bom, consistente, aí imagina se a OL falha de uma maneira que faz ele se machucar de verdade. Foi a primeira temporada dele. Né? Então, tipo, é muito... É estranho, eu acho que eles já deviam ter consertado esse erro, ou pelo menos ter tentado. Eles tentaram com o Larry Tunsil, só que, cara, não adianta tu ter um cara ali, os outros 4 seriam umas amebas. Exatamente, e aí, tipo, a gente fica pensando se eles estão dando valor mesmo, porque as peças-chave são essa dupla, né? Então, eu não sei, e essa off-season eles fizeram bastante movimentações.
Não entendi mesmo o time. Tem que ver como é que vai ser nos próximos 3 jogos, eu acho. Foram 3 sacks em cima do Deshaun Watson. Mas se tu pegar a defesa dos Texans, conseguiram 4 sacks em cima do Gardner Minshew, que foi o quarterback titular dos Jaguars. E, cara, esse jogo era pra ter ido pra prorrogação, né? A gente vale lembrar isso, porque o Jacksonville Jaguars fez o 12º ponto no estouro do cronômetro, praticamente, e eles tiveram a chance de empatar com um extra point, só que eles tentaram a conversão em 2 pontos, eles ousaram. Só que nessa ousadia toda, eles não conseguiram converter, e daí, vitória do Houston Texans. O Gardner Minshew, que substituiu o Foles, ele fez 213 jardas e um touchdown, então fez uma partida ok. E eu gosto muito do estilo do Minshew. Ele é um Daniel Alves, né? É, tipo isso. Ele é um Daniel Alves mais antigo ainda, porque ele se veste como se estivesse nos anos 70. Mas eu gostei desse quarterback. Eu acho que ele ainda vai dar muito o que falar na liga. E vamos ver como é que vai ser a situação dos queridos Jaguars. Os Jaguars 0-2 começam a temporada mal, mas ainda tem tempo de recuperar. Sim. E os Texans estão com uma vitória e uma derrota. Essa vitória foi muito importante. Jogando em casa, se tivessem perdido, ia ser uma derrota bastante dolorida. Agora, Green Bay Packers e Minnesota Vikings, um jogo que eu acompanhei, eu estava bastante ansioso por isso. E tivemos pipocauzinhos, né? Então, eu não posso opinar porque eu não olhei o jogo e muito menos vi as estatísticas. Eu quero que tu me conte sobre esse jogo. Então deixa pra mim. Os Packers começaram doutrinando 21-0. 21-0. E dormiram. Os Packers começaram voando, o Aaron Rodgers teve 2 touchdowns, o Aaron Jones, que é o running back, teve 1 touchdown, 116 jardas, então tava assim, voando, Davante Adams, assim, jogando fino. Só que daí, tamo de boas. No primeiro quarto, 14-0, segundo quarto, os Vikings fazem 10 pontos. E daí, só que um dos pontos foi uma corrida sensacional do Dalvin Cook. Ele fez 154 jardas no jogo, essa corrida assim, acho que mais de 60, perto disso. E daí o jogo ficou aquele embrolho assim, vai, não vai, será que os Vikings vão? No terceiro quarto, 2 field goals. E na hora que precisou do Cousins, ele lançou interceptações. Eu acho que não seria de ficar surpreso com isso, mas se os Vikings ficaram surpresos, eu não sei o que dizer pra eles, sabe? Cara, eu tenho uma confiança no Cousins ainda, só que, cara, ele precisa mudar, ele às vezes precisa se animar, sabe? Às vezes parece que ele baixa o Jay Cutler nele. Ele tá só jogando. Parece que ele parece que não falta gana nele, sabe? Pô, acorda, cara, joga. E ele não joga às vezes. Eu não sei o que dizer, sabe? Pra mim, tipo, Kirk Cousins é sei lá, não sei. E vendo aqui as apostas, Gabriel, que a gente até deu uma parada aqui, o São Francisco nós 2 acertamos, Houston Texans nós 2 acertamos. Eu apostei no Vikings. Exatamente, e eu nos Packers. Então aqui eu tive o diferencial, acertei essa aposta, então 1 ponto pra mim. E vamos seguir aqui, porque agora vai vir um jogo que eu errei e tu acertou, né? Porque foi Dallas Cowboys e o Washington Redskins, que eu apostei nos Redskins, não sei porquê. Tu sempre vem com essa, né? Não, eu tava acreditando, jogando em casa eles poderiam complicar. Eu achei que o Dak Prescott ia fazer um jogo ruim. Ih, rapaz. Cara, sabe o que o Dak Prescott tá fazendo comigo por enquanto? Calando minha boca. Porque eu sou um crítico do Dak Prescott, um crítico ferrinho, até no Twitter boto bastante crítica em relação a ele, sou bastante xingado até às vezes. Mas vitória de 31-21. Eu não tô conseguindo abrir as estatísticas aqui, mas vou falando um pouco desse jogo. Porque os Redskins, eles conseguiram sair ganhando, daí os Cowboys viraram e depois, na hora de buscar, complicou. E isso, pra mim, foi bastante um jogo bom do Dak Prescott. Contou bastante com o Zeke Elliott, do Amari Cooper também, então um ataque funcionou bem em todos os seus setores ali. A ofensiva não tem nem o que falar, é muito boa. O problema foi, o Washington Redskins foi parado pela defesa dos Cowboys, que é conseguir abrir as estatísticas até, o Dak Prescott 3 touchdowns e uma interceptação, o Zeke 111 jardas e um touchdown. Como de sempre. E os recebedores funcionaram, Jason Witten mais um touchdown, como sempre. O cara se aposenta e joga igual. Daí é complicado, né? O problema desse jogo, Gabriel, foi que o Washington Redskins não conseguiu correr com a bola.
E tu tendo o Case Keenum como quarterback, tu precisa dar um desafogo nele, senão ele vai arriscar passe, vai errar uma várias. Ele não teve nenhuma interceptação. Não teve? Não. Que estranho. Que estranho. Mas quem voltou foi o Adrian Peterson, interminável, e anotou um touchdown. O que tu acha do Adrian Peterson? Tu acha que ele ainda serve pra jogar ali ou... Eu acho que sim, cara. Ele não é um jogador ruim, tem estatística melhor que muita gente, mesmo que não seja, tipo, uau. Então, não tem muito o que falar, assim, num resumão, ele serve ainda. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta, pra tu ver um dos problemas dos Redskins também. Os recebedores. Tirando o Vernon Davis, que é antigão ali, que tá até no lugar do Jordan Reed, como Tight end, tá machucado. Vamos ver, olha os recebedores que o Case Keenum tem pra passar. Terry McLaurin, tu já ouviu falar? Não. Chris Thompson. Tá. Trey Quinn. Eu acho que eu já ouvi falar nesse. Paul Richardson. Não. Jeremy Sprinkle. Não. Wendell Smallwood. Não. Steven Sims Jr. Não. Cara, tá respondida a pergunta. O Case Keenum não tem pra quem passar, brother. Ai, cara, eu não sei o que falar, mas é que eu acho que falta tudo aí. Não falta só recebedor, mas o Case Keenum eu até falei que a gente devia ter dado uma chance pra ele no Broncos, mas agora eu já voltei atrás na minha palavra, porque... sei lá, cara, agora eu não tô gostando muito do desempenho dele, mesmo que ele não tenha esses recebedores lá. Ele não sabe o que fazer e o time muito menos. Eu acho que ele se perde e o resto do time se perde junto. É uma bola de neve, sabe? O head coach não dá a cal certa, o Case Keenum não sabe o que fazer, o time fica em transe. E aí acontece isso. É. E, cara, vamos falar rapidamente do jogo lá, o sacode do Patriots contra o Dolphins, 43-0. Tu lembra da nossa aposta, né? Eu ganhei essa. Nós dois apostamos. Mais de 30, mais de 40, tá certo. 43-0, acertei essa. Não tem muito o que falar, o time do Dolphins é horrível, péssimo, não tem gente, tá saindo todo mundo daquele time. Agora o Minka Fitzpatrick foi trocado pro Pittsburgh Steelers. O pessoal tá querendo sair do time. Isso que é o mais triste da situação dos Dolphins. É que não é que o pessoal tá sendo trocado porque o time tá fazendo movimentação. É o pessoal querendo sair. Tá entendendo? Isso eu acho que deixa claro que o futuro dos Dolphins é triste, cara. Sim, e não tão triste. A gente tem que pensar também. Tá, essa temporada vai ser assim um horror. Mas o seguinte... Cara, tu tem 3 escolhas no próximo draft na primeira rodada. Se eles souberem fazer um trabalho decente ali, dá pra tirar bons jogadores. O problema é, será que eles vão fazer? Difícil. Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer antes da gente passar ao próximo jogo, porque esse foi bem breve, não precisa de comentários. Seguinte, draft de 2020, tá? O Dolphins tem 3 escolhas de primeira rodada, 2 de segunda rodada, 2 de terceira rodada, 2 de quarta, 2 de quinta, de sexta e de sétima. E no de 2021, os Dolphins também têm 2 de primeira rodada e 2 de segunda. Eles podem fazer um novo time. Exatamente, é isso aí. Se eles ficarem, se em 2022 eles estiverem com um time ruim e com o mesmo desempenho, aí a gente pode culpar o time assim, ó, Paulo Antunes pode ficar triste de verdade, porque vai ficar mais uns 10 anos sem ganhar nada. Paulo Antunes tá muito engraçado, ele toda a transmissão ele vai lá e dá uma criticada no Dolphins, ele acha um assunto pra criticar, porque tem todos os assuntos possíveis. Tem, qualquer coisa que tu falar, tu critica os Dolphins, mas vamos lá que tá na hora do próximo. Já que a gente falou dos Steelers, que o Minka Fitzpatrick agora tá lá, vai reforçar muito bem essa secundária em troca de uma escolha de primeira rodada do ano que vem. Os Steelers enfrentaram os Seahawks, jogaram em casa e perderam por 28-26. Foi um jogão mesmo. Só que um jogo bem triste porque os Steelers perderam o Ben Roethlisberger, o Big Ben. Exato. Fora da temporada, lesão no cotovelo, vai ter que fazer cirurgia. E entrou o Mason Rudolph, que é um quarterback que eu gosto muito, cara, muito. Eu acho que ele é o futuro do Pittsburgh Steelers. Entrou a reininha lá. Isso. Ele fez 112 jardas, 12 passes certos, 2 touchdowns e uma interceptação. E, cara, ele agora vai ter o tempo pra engrenar, ainda mais é um time jovem. Exato, é um time em reconstrução, os Steelers, mas um time em reconstrução com boas peças já. E, cara, é triste a lesão do Big Ben, ele é um cara muito legal, só que eu acho que foi acabou pra ele. Eu acho que não necessário ele se machucar, mas foi necessário ele sair. Sim. Eu concordo plenamente contigo.
Eu acho que depois dessa temporada, se ele voltar pra uma última é milagre, mas eu acho que ele se aposenta. Depende muito da temporada do Mason Rudolph. Se ele É. conseguir fazer uma temporada ok, tipo, tá, a gente tem um novo quarterback titular, o Big Ben não precisa mais voltar. Sim, sinceramente eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que não vai acontecer do Rudolph fazer uma temporada ótima. E eu acho que eles vão apostar em alguma coisa no que vem também. No draft é difícil, porque eles deram uma primeira rodada agora. Mas eu acho que é interessante ver também toda essa construção que vai ser feita agora a partir do, sim, a bola dos Steelers. Pessoal, eu não era torcedor dos Steelers, eu era apenas um novato no mundo da NFL e queria ter uma bola logo. Mas anyway, vamos lá. Eu acho que vai ser interessante essa construção mesmo a partir de um quarterback novo, porque todos esses anos que passaram dos Steelers, tudo era... Basicamente a gente via o Big Ben ser o cara que mandava ali, de fato, tá entendendo? Daí a gente tem o Mike, né, que dava, tipo... Ele é um head coach interessante. Cara, Mike Tomlin também já deu dele. Mas, era o que eu ia falar. Ele é um quarterback, um head coach interessante, mas, tipo, eu não sei. Parece que não tá fazendo efeito o trabalho dele lá nos Steelers, tá entendendo? Cara, é que os Steelers agora, se a gente for ver, tipo, saiu o Le'Veon Bell, saiu o Antonio Brown, agora o Big Ben. Cara, é uma nova era. E uma nova era que pode começar com o Mason Rudolph de quarterback, James Conner de running back e o Juju Smith-Schuster de wide receiver pra ser os principais. E tu viu que nessa partida mesmo sendo acionado tantas vezes, o Juju já tá... 5 recepções para 84 jardas. Exatamente. E quem fez os 2 touchdowns dos Steelers recebendo o passe foi o Vance McDonald. E os 49ers. Saudades nenhuma. Cara, os sobrenomes desses jogadores são perfeitos, né? Mas anyway, foi um grande jogão. Bora pro próximo. Não, calma, tem que falar do Seahawks, né? Mas o Seahawks eu nem quero falar. Não, tem que pegar as stats aqui do Russell Wilson, o running back to this. 35 passes tentados, 29 acertos, 3 touchdowns, cara. Nenhuma interceptação. Tá bom, tudo bem, foi bom. E sabe quem... Quantas jardas ele lançou? 300. Tá bom. E o DK Metcalf fez seu primeiro touchdown. DK Metcalf, o bodybuilder. E ele tem um corpo de recebedores que eu pensei que não ia ser tão bom com o Tyler Lockett e o DK Metcalf. Saiu o Doug Baldwin, mas tá dando certo. Foi o que a gente falou no podcast passado e eu vou frisar isso aqui. O Metcalf, o corpo que ele tem faz ele, tipo, ser eficiente nas horas... A gente falava, vai desenvolver bem as rotas assim, e tal, mas ele tá indo bem. E o Will Disley, que é o tight end, fez 2 touchdowns. E, cara, foi um jogo especial pro Pete Carroll, fez seu aniversário de 68 anos, o head coach mais velho. Não é o Bill Belichick, é o Pete Carroll. E, cara, sua defesa também tá dando até conta do recado ali, tá conseguindo parar bem os ataques. O ataque dos Steelers é bom, contra os Patriots não foi bem, mas... Vitória 28-26. Vamos para o próximo jogo, que a gente também não tem muito o que falar. Buffalo Bills 28-14. Cara, tu apostou nos Giants, né? Eu apostei nos Giants, cara, e só recuperando, tu apostou no Pittsburgh Steelers também. 2 acertos pra mim aqui. Eu apostei no Pittsburgh Steelers também. Cara, os Giants, eu tenho muita pena, não dos Giants, sinceramente, mas do Saquon Barkley. O moleque é... Cara, o moleque é assim, ó, sensacional, velho. E ele tem que perder tempo dele no time dos Giants. 107 jardas, um touchdown. E daí tu tem o Eli Manning, que não teve nenhuma interceptação no primeiro jogo, lança 2 agora. E, cara, a gente só tem que falar dos Bills, na verdade. Porque os Giants, a gente sabe que é essa porcaria aí. O Josh Allen, que teve 253 jardas, um touchdown, nenhum turnover, pelo menos. Ele teve 4. Me impressionou não ter turnover. Ele jogou bem e o time do Buffalo Bills eu acho que vai brigar mesmo ali pelo wild card. Eu não acho, porque ano passado foi da mesma forma, eles começaram benzinho ali e já foram decrescendo depois. E eu acho que vai acontecer isso esse ano também, não sei. O que me chama a atenção nesse time dos Bills é a defesa. A defesa evoluiu bastante, então tem que ficar de olho nisso. E o ataque tá em evolução. O ataque, se o Josh Allen engrenar... Tem ali o Frank Gore, interminável, saudades eternas também. Ele pode ajudar esse time dos Bills a chegar nos playoffs. Eu tô começando a não hypar os Bills, porque hypar os Bills só daqui uns anos, eu acho. Então tá. Mas eu acho que eles têm um time legal pra chegar ali e brigar, pelo menos, pelo wild card. Não vão ganhar a divisão, porque é dos Patriots já. Exato. Lembrando, o Antonio Brown fez o primeiro touchdown dele pelos Patriots. Sim, com a camisa 17. Em homenagem ao pai dele, que jogou uma liga lá de American
Uma liga de futebol americano sem ser NFL, ele jogava com a 17, eu não lembro o nome da liga agora. Mas enfim, só pra... Lembrei do Anthony Brown e foi isso. Agora vamos falar, cara, do jogo que era o jogo da rodada, só que acabou sendo um jogo que os Rams atropelaram o Saints, né? Mas tem um motivo, né, Gabriel? Qual foi o motivo do atropelo? Desculpa, repete que eu não ouvi. Tava muito concentrado aqui. Qual foi o motivo da derrota do Saints pros Rams? O principal? Drew Brees, né? Muito bem. Assim, ó, e foi triste, cara, sinceramente. Eu nem, sem olhar o jogo, já me deu uma agonia, assim, sabe? De saber que o Brees vai ter que ficar de fora aí 6 semanas, aliás. E talvez volte só na semana 11. Tem a bye week na 9, daí pega os Falcons e daí pode voltar. Exato. Então, não sei o que esperar do Saints. A gente vai ter que ver quem que vai entrar, eu não vi. É o Ted Bridgewater, que jogou boa parte do jogo. E, cara... É que o Bridgewater não dá pra confiar. Sabe? Então, tipo... Eu já fiquei triste porque eu apostei muito no Saints no Super Bowl. Não tô duvidando que eles não consigam, talvez por um milagre eles consigam um wild card ainda e cheguem até lá. Mas não sei o que esperar do Saints. Cara, o Saints, eles teve a lesão do Drew Brees, que logo no início do jogo ele teve uma lesão no ligamento da mão, que o Aaron Donald acabou chegando nele. Por sinal, a linha ofensiva do Saints jogou muito mal, muito mal. O Alvin Kamara não conseguiu correr, 45 jardas só. Recepções, o Michael Thomas teve uma boa partida, até 8.9 jardas de média. E o Traquan Smith também teve uma boa partida. Só que, cara, a linha ofensiva vazou muito, então o Ted Bridgewater, que já não é um quarterback bom, muito bom assim, ele teve bastante problemas. A defesa não conseguiu parar esse ataque dos Rams, principalmente no segundo tempo. O início do jogo foi bem parelho, era só field goal. Cara, agora a divisão, como a gente disse antes, o Tampa Bay Buccaneers venceu, o Atlanta Falcons, a gente vai falar daqui a pouco, também venceu, e a divisão tá aberta agora. Os Saints, que antes eram favoritaços, agora não são mais. Não. Agora embolou tudo. E falando em divisão embolada, os Rams também 2-0, os 49ers 2-0, os Seahawks 2-0, e não dá pra descartar os Cardinals, que estão com uma derrota e um empate, mas é mais difícil, né? Ai, cara, eu não vou... Isso aí, esquece. É totalmente teu hype. Esquece. Totalmente teu hype. Mas vamos falar desse time dos Rams, que Todd Gurley teve uma boa partida, um touchdown, voltando aos poucos. E um cara que tá jogando muito foi Cooper Kupp. Como sempre, cara. Ano passado ele jogou bem também. Só que acabou se lesionando, então foi um problema que os Rams tiveram. Cara, eu gosto muito do Cooper Kupp. A defesa jogou muito bem, permitiu só 9 pontos desse ataque do Saints, que mesmo sendo o Drew Brees é perigoso. Então, cara, os Rams mostraram um bom jogo depois de uma partida bastante parelha contra os Panthers. Então, os Rams a gente pode achar que não vão, mas eles vão sim. Eles vão e vão chegar bem. 6-14 pros Bears. Um jogo que eu acho que não te agradou muito, né? Porque os Broncos estavam ganhando até os 9 segundos. E daí o Ed Pinheiro fez um field goal de 53 jardas. Antes, kicker era o problema em Chicago, agora não é mais, porque o Ed Pinheiro deu a vitória para os Bears. Saudades Cody Parker, tu teve, né? Porque os torcedores dos Bears não tiveram. Eu deixo a palavra para ti, para tu falar um pouco desse jogo. O que aconteceu nesse jogo, Gabriel? Cara, sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu gostei desse jogo, mas falando agora um pouco... diferente do que eu falei no passado, que foi mais reclamação, né? Eu gostei desse jogo vindo da parte do Vic Fangio. Ele tá mostrando que ele tá melhorando. Mesmo que, tipo, tudo bem, não foi um jogão, 14 pontos também, não... Foi 14, né? Eu não lembro direito. Uau, tipo, sabe? Não foi algo tão... Como é que eu posso dizer? Incrível, mas foi diferente do jogo passado, porque no jogo passado a gente tava contra o Raiders e nesse a gente tava com o Chicago Bears, que não tem um dos ataques mais produtivos, né, mas tem uma defesa bem boa, né, então acho que foi bem interessante mesmo ver o Vic Fangio atuar nesse jogo contra os Bears. O que eu achei triste e que eu vou continuar achando triste
o excesso de faltas que o Denver Broncos faz. É incrível, eles conseguem estragar todo o drive em 2, 3 faltas. E em todo drive tem alguma falta. Não existe. Fala. Eu concordo bastante contigo. E eu até tenho uma corneta do Fábio Rocha Garcia, que participou com a gente já de um podcast. Sim, torcedor do Oakland Raiders. Ele até ouviu o nosso podcast. Um abraço pro Fábio, que sempre tá na nossa audiência. Ele falou: concordo até com o Gabriel sobre a falta, só que ele tem que parar de chorar em relação a isso e reconhecer que o Oakland Raiders é um time melhor que os Broncos. Ai, muito bom. Olha, Fábio, não sei. Vamos ver, né, se o teu Raiders vai fazer alguma coisa esse ano. Mas, sinceramente, aqui, falando uma coisa que eu não falei no passado, eu fiquei deshypado com o meu Broncão. Quando veio o Vic Fangio e veio Noah Fant, que beleza, não era o que eu queria, mas era algo. Eu já pensei, putz, o Broncão vai fazer um 7-7. Até no podcast com o Fábio a gente falou sobre as projeções, né? Vai fazer um 8-8, né? 8-8, falei isso. E aí... tava feliz, né? Agora eu não sei o que esperar do Broncos. Se eu esperar um 5-11, já é muito, sinceramente. É por aí. E, cara, perdeu de um ataque que tem o Mitchell Trubisky, 120 jardas, Exatamente. ridículo o jogo. Em casa. Sim. Em casa. Cara, o Mitchell Trubisky não evoluiu nada, parece estar regredindo. O que tá carregando esse time é a defesa, e essa defesa pode levar o Chicago Bears longe. Agora que tem um kicker, pode levar mais ainda. E eu vou só frisar aqui uma coisa que eu deveria ter Diga. frisado, que eu sempre friso, na verdade. Garrett Bowles sai do Broncos agora, mas não tem quem pegue esse cara, velho. Ninguém vai querer Garrett Bowles. Ele permitiu, acho que ele fez 5 faltas, eu acho. Ah, pelo amor de Deus. Na real, ele oficialmente acho que foram 4, e teve uma que ele fez, só que a arbitragem deu pra outra, então só isso resume. Cara, vamos mudar de assunto, porque eu sei que tu tá ficando triste, e vamos falar do jogo da semana. Não precisa. Já vai. Ah, tá. E o jogo da semana, Gabriel, foi entre Falcons e Eagles, Sunday Night Football. Digna de Super Bowl, como eu disse antes da gente gravar. Não pode ser o Super Bowl porque os dois são da NFC, mas o jogo foi tipo... Tá, não, eu sei, entendo cara. o que tu quis dizer. Foi um jogo, cara, cheio de turnover, cheio. O Matt Ryan lançou 3 interceptações, o Carson Wentz lançou duas pro Desmond Trufant, que é um nome que eu adoro. Teve fumble, teve um monte de coisa, foi um jogão. O Julio Jones voltando a decidir. O que eu falei semana passada é dele, Acho agora... que ele ouviu o nosso podcast. Eu fico quieto. Julio Jones, 2 touchdowns. O touchdown da vitória foi dele, uma corrida fantástica. Ele teve 106 jardas. Calvin Ridley também jogou muito bem, 105 jardas. O Devonta Freeman também fez um jogo ok. Então, e o Matt Ryan, 320 jardas, 3 touchdowns, mas 3 interceptações. Então, ele teve alguns passes muito apressados, porque a pressão dos Eagles foi muito boa. E a questão do Philadelphia Eagles o Carson Wentz teve um momento que ficou fora do jogo. Quem voltou? Josh McCown. Interminável também. Só que o Carson Wentz, cara, ele começou muito mal o jogo. Teve 2 interceptações quase na sequência. Só que daí no final do jogo ele foi começando a engrenar. Só que daí não deu, né? Não deu. O ataque terrestre foi ridículo. Cara, eu tenho que frisar uma coisa que eu falei pra ti e que eu acho que contou muito também. Mesmo com o desempenho do time, o técnico, o head coach deles, o Doug Pederson, né? Tu quis errou usar essa muito, piada. eu quis usar essa piada, cara. Ele errou demais, cara. A gente percebe, tem muito head coach que sabe usar o relógio e essa não é uma qualidade dele. É o Doug Pederson, não é Pederson. ele é um head coach bom, só que ele tem que evoluir em algumas partes, eu concordo contigo nisso. E então, eles perderam o jogo naquele último drive deles lá, faltando 1 minuto e 10. Eu tava olhando pelas stats, né? Porque eu não tava com a TV liberada. E daí... Um adendo, o irmão do Gabriel, se tu estiver ouvindo ali, ó, não te conheço pessoalmente ainda, mas olha só, vamos liberar a TV no domingo. E daí... E daí eu olhei 1 minuto e 10 no relógio, eles estavam ali, no drive deles, quietinho, pertinho do gol. E daí eu vejo, vai passar a bola, né? Vai passar a bola pro running back e ele vai queimar relógio. Vamos lá, queima o relógio, ganha um tempinho aí e depois tenta um passe. Daí eu olhei, se ele passar a bola, ele vai perder o tempo que ele tem, vai perder uma descida e provavelmente não vai conseguir isso depois, né? Aí eu olhei,
esperei a jogada atualizar, porque no site demora, e apareceu assim, attempt failure, second down. E aí eu, puta que pariu, perderam o jogo, tá entendendo? É bem e assim. foi justamente isso, depois que aconteceu esse passe, o Eagles não conseguiu mais nada. E aí o Atlanta ainda brincou com eles e jogou uma descida, né? Se Sim. não me engano. Exatamente. Tá, só voltando para as nossas apostas aqui, que a gente deu uma esquecida aqui, tá? Os Patriots eu acertei por mais de 40 pontos. Eu não sei, eu de novo não sei porque eu apostei no Oakland Raiders contra o Kansas City Chiefs. Tu acertou essa. Nós dois botamos o Saints, nós dois erramos. Chicago Bears e Denver Broncos, tu apostou no teu Broncão e nos Bears. Eagles, a gente apostou nos Eagles, deu Falcons. E agora o último jogo, o Monday Night Football, nós dois acertamos Cleveland Browns. Finalmente, né? É um jogo que também não tem muito o que falar, cara, porque o New York Jets também tá muito fraco. O New York Jets estava sem o Sam Darnold, tá com mononucleose, dizem que é a doença do sapinho. Deu uns beijos, acho que deu uns problemas ali. Daí cara. entrou o Trevor Siemian, que é muito fraco. Ele teve uma... Cara, eu não sei como ele não quebrou a perna. Ele se machucou. Sim, ele saiu. E entrou o Luke Falk, que tem uma estatística bem interessante pra... Quem sabe o torcedor dos Jets não hyparem? Animar? O Luke Falk foi escolhido na escolha 199. Sabe quem foi o outro que foi escolhido nos últimos 20 anos nessa escolha? Tom Brady. Que quer dizer nada, né? Porque o Luke Falk teve um jogo legal, até 20 passes certos de 25 tentados, 198 jardas, só que o ataque dos Jets não existe, só tem Le'Veon Bell, que é a linha ofensiva. Quantos tempos ele jogou? O Luke Falk? É. Jogou o segundo tempo inteiro, ele jogou, e um pouco do segundo quarto. E o Le'Veon Bell, cara, é uma estrela solitária ali naquele ataque que não adianta ficar só correndo com a bola. Ele até recebeu 10 passes para 61 jardas, então ele foi bem. Então, e é uma coisa que a gente, tipo, tem que discutir, que quando tu só tem um recebedor esplêndido ali, um running back esplêndido, a defesa sabe que tu vai querer acionar ele. Então já é... A defesa dos times já vai ser acionada, tipo, construída para parar ele. Não tem mais pra quem... O principal recebedor é o Demaryius Thomas, só que ele teve uma recepção para menos uma jarda. E o outro que se destacou foi o Robbie Anderson, com 4 recepções e 81 jardas. Ele é o principal nome ali para receber passes. Então, cara, não tem muito o que falar. Esse ataque é ruim. É um ataque ruim, sem bons recebedores, com o Le'Veon Bell e sem o Sam Darnold. Só que o Sam Darnold também não jogou bem na semana 1. E a defesa não tem secundária. O Odell Beckham Jr. Com certeza, bailou. não tem secundário. O Odell Beckham Jr. fez 161 jardas, um touchdown assim, muito lindo de 79 jardas. O Baker Mayfield 325 jardas, um touchdown e uma interceptação. E o Nick Chubb correu bem com a bola, 62 jardas e um touchdown. Então esse time dos Browns venceu bem. Não me convenceu tanto assim, porque o time dos Jets é fraco. Exatamente. Mas... É tipo o Ravens contra o Dolphins. Ainda foi pior. Sim. Né? Mas dá pra crer que os Browns vão evoluir um pouco mais nas próximas semanas. Concordo. Então vitória de 23-3. E falando em próximas semanas, vamos para as nossas apostas. Gabriel Fraga, primeiro jogo, quinta-feira, Thursday Night Football, Jacksonville Jaguars contra Tennessee Titans. Cara, eu vou de Titans. Eu vou de Jacksonville Jaguars. Vamos começar já. Vamos lá. Alguém vai acertar. Ou vai dar empate. Acertar. Vamos lá. Domingão, Cowboys e Dolphins. Qual é a diferença de pontos? Dolphins a gente vai por diferença de pontos. Vamos lá. A diferença de pontos, eu acho que vai ser menos de 30. Menos de 30? Tá. Tu acha que vai ser menos de 30 também? Eu acho que vai ser menos de 20. Beleza. Eu acho que vai ser um jogo um pouquinho mais equilibrado. Então eu sou de 30 a 20, tu... De 20 pra baixo. Exato. Vamos lá. Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. Eu vou de Bills. Eu vou de Bills também. Philadelphia Eagles e Detroit Lions. Eu vou de Eagles. Eagles também. Patriots e Jets. Diferença de pontos também nesse jogo. Eu vou de 20 a 30. Eu ia de 25 a 30. Tá, se for de... Eu vou de 20 a 25, então. Beleza. Vai ser mais parelho. Beleza. Colts e Falcons. Cara, eu vou de Colts. Eu vou de Falcons nesse jogo. Minnesota Vikings e Oakland Raiders. Eu vou de Oakland Raiders. Eu vou de Vikings. Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, jogão. Kansas City Chiefs. Eu vou de Kansas City Chiefs também, mas esse eu acho que é um jogo bem parelho. Eu também acho. Green Bay Packers e Denver Broncos. Green Bay Packers. Pecão da massa.
Cardinals e Panthers. Eu vou de Panthers, cara. Eu vou de Cardinals. Cardinals Então tá. em casa eu acho que vão ganhar. Vamos lá. Bucks e Giants. Eu vou de Bucks. Eu vou de Bucks também. Seahawks e Saints. Sem Drew Brees. Eu ainda vou de Saints. Eu vou de Seahawks. Los Angeles Chargers e Houston Texans. Eu vou de Chargers. Eu vou de Chargers também. 49ers e Steelers. Eu vou de 49ers. Vou de 49ers em casa, vai dar-lhe. Sunday Night Football, Cleveland Browns e Los Angeles Rams. Um jogo muito legal. Pois é, essa é uma dúvida. Eu vou de Rams. Eu vou ir de Browns. E o Sunday Night Football, um Sunday Night assim, bem... Washington Redskins e Chicago Bears. Caraca, eu vou vou de- de Redskins. Eu vou de Bears. Beleza. Eu fiquei assim, mas eu vou de Bears. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast número 25. Muito obrigado pela audiência. Nos acompanhe nas redes sociais, @FalandoDFA no Twitter e no Instagram. Também se inscreva no nosso YouTube, que vai ter o podcast lá, vai ter também no Spotify, no Anchor e também no iTunes. Então, estamos em tudo, juntos e misturados. Um abraço, Gabriel. Muito obrigado pela parceria de sempre. Muito obrigado.